Alta Rodrigues, de Acari, Rio Grande do Norte, contribui com a Associação do Senhor Jesus e nos ajuda a levar a palavra de Deus por todo esse Brasil cristão. Faça como a Dona Alta, seja um sócio evangelizador e nos ajude a anunciar a salvação de Jesus Cristo. Dona Alta, querida, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu sim. Seu sim significa tanto para nós, principalmente para o Senhor Jesus. O coração de Jesus se alegra com a senhora. E nós também, viu, minha querida? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a senhora, toda a sua família, todo o seu estado aí do Rio Grande do Norte e todo o nosso Brasil, nosso querido Brasil. Que Deus abençoe o nosso Brasil, né? Vamos rezar pela nossa pátria. Toda crise pode ser vencida se nós nos unirmos. Vamos nos unir primeiramente em oração. E em ação, Deus nos ajuda a fazermos a ação, né? Então eu quero, como eu disse, eu quero falar algo sobre missa. Missa, a gente fala das 100 missas, a importância, mas sexta-feira você tem um compromisso com a gente. Já marcou aí na sua agenda? Vai lá na sua agenda. Toda segunda sexta-feira do mês, o que é que tem mesmo? Toda segunda sexta-feira do mês? Ah, lembrou? Missa das mãos ensanguentadas de Jesus, toda segunda sexta-feira do mês, lembrou? 7h30 da noite. Ah, você precisa vir, né? Precisa vir aqui a partir das 7h30 da noite. Sua caravana, seu grupo. Não dá para vir? É muito longe? Mora lá no Rio Grande do Norte, como a Dona Alta? Liga a televisão e assiste. Fique sintonizado, sintonizada com a gente. Mãos ensanguentadas de Jesus. É o supremo sacrifício da Santa Missa. E depois a gente reza a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Vamos nos unir em oração. O caminho é esse. Nossa Senhora não pede em todas as suas aparições? Rezem, rezem, rezem. Rezem. É simples, não é? Rezem, rezem. Vamos participar da Santa Missa, que é o supremo sacrifício, e vamos rezar. Vamos rezar. Deus escuta a nossa oração. Então, sexta-feira, compromisso marcado, hein? 7h30 da noite estaremos aí presidindo a missa Padre Eduardo Dogart. Se Deus quiser, estarei cantando também. E eu quero falar também desse e-mail que chegou da Deise de Sorocaba. Olha que bonito, diácono. Realmente não é fácil evangelizar, por isso eu uso muito a frase de São Francisco. São Francisco sabia das coisas, né? Por isso que o nosso Papa usou esse nome, né? Papa Francisco. Evangelize sempre. Quando precisar, use as palavras. Olha, que sabedoria. Confesso que não é fácil, mas estou lutando. Aí ela põe uma lista de nomes aqui para a gente rezar pela sua família. Faça como a Deise, manda a lista de pessoas, vai para 100 missas. E ela diz um elogio aqui no final, viu? Seu programa está cada dia melhor. Que tudo seja para a maior glória do nosso Deus. Sabe por que está melhor? Porque nós estamos falando da nossa igreja. Nossa igreja está cada dia melhor. Não é, diácono? Verdade. Vamos elogiar a nossa igreja? Está viva. Você ama a igreja católica? Nossa. Amamos demais, né? Demais. A igreja é viva, né? É a esposa de Cristo, mas eu gosto muito, é o corpo místico de Cristo. A gente ama a nossa igreja. Você fazer parte do corpo de Cristo, ser uma célulazinha do corpo de Cristo? Nós somos... É muito bom, né? Nós somos felizes por fazermos parte. E tem mais, a nossa igreja é a barca de Pedro. Pois então é bom. Aí tem um amigo meu que fala assim, é melhor estar na barca, porque é a barca de Pedro, do que estar aí num transatlântico, por exemplo, um Titanic. O Titanic pode afundar, né? A barca de Pedro vai andando. Porque nenhum mal prevalecerá sobre a nossa igreja. Já é promessa de Deus, né? Promessa de Jesus. Nenhum mal prevalecerá sobre a nossa igreja. Cristo venceu o mal, né? E aí fala, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho e assim nós vamos vencendo também o mal a cada dia, né? Então vamos ouvir
como igreja, agora de coração bem aberto, a palavra de um querido bispo, né? A CNBB também, completando aí 50 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom José Carlos Petrini, o que ele tem para nos dizer sobre a campanha da Fraternidade 2015? Ouça. A campanha da fraternidade, partindo de Jesus e da luz que é Jesus Cristo e da sabedoria que vem no Evangelho, quer nos ensinar uma outra lógica, relacionamentos que buscam não testar o poder de um com o outro, mas que buscam estabelecer comunhão. Comunhão que acolhe, comunhão que valoriza o outro, comunhão que quer fazer o bem da outra pessoa. Eu quero lembrar um trecho do Evangelho, exatamente quando Jesus lava os pés aos discípulos na última ceia. E ele, mestre e senhor, reconhecido como mestre e senhor, teria todos os títulos, digamos assim, para agir com poder e para dar ordens a eles. Mas ele se apresenta como um servo, aliás, como um escravo, que era a tarefa de escravo, lavar os pés. E quando Pedro reclama, não, você não pode lavar os meus pés, então você não terá parte comigo. O que é que Jesus está dizendo? Que ele quer comunhão, quer que um tenha parte na vida dele e ele tenha parte na vida do outro. Este partilhar a vida, as alegrias, as esperanças, as grandes metas e ideais, e aquilo que temos também, a comida, e para poder responder às necessidades, se pode viver construindo comunhão em todos os relacionamentos. Dom João Carlos Petrini, obrigada pela sua palavra aqui no nosso programa. E quanta sabedoria, não é, diácono? Quanta sabedoria aí nessas palavras. Lembrar o serviço, né? Aliás, este versículo do Evangelho de Marcos, né? Do evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 45, ele é a inspiração para viver a campanha da fraternidade, né? Ele, vamos dizer, um termo base, né? A palavra-chave a gente costuma falar, né? Eu vim para servir. Quando a igreja se coloca, né, na sociedade para servir, é a igreja e cada um de nós que temos que responder a cada momento, né? Dizer como Jesus, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Imagina numa família, imagine cada um numa família, quando você serve, quando todos na família se colocam a serviço, deve ser uma harmonia, uma paz, não é? Muitas vezes nós vivemos essa experiência e como dizia a sócia, né, que escreveu há pouco, né, evangelizar quando for necessário use palavras, né, mas evangelizar é exatamente isso, dar testemunho. Nem todos têm coragem de ficar falando, mas evangelizar dando testemunho. Isso pode começar exatamente nessa dimensão familiar, na igreja doméstica, como nós falamos, não é? O cônjuge, um servindo ao outro, servindo aos filhos, os filhos servindo aos pais, sempre com esta, né, disposição. Você imagina que paz vai reinar, que a família vai se fortalecer se nós conseguirmos, assim como Jesus, lavar os pés uns dos outros na família. Aliás, a gente imagina isso na Sagrada Família, né, diácono? Sim. Começa que é o grande exemplo, né? Imagina a Sagrada Família é harmonia total, né? Harmonia é o nosso total. Exemplo, né? Aí nós podemos até nos estender um pouco mais, chegar na Trindade, o amor trinitário, né? Amor trinitário. Né? Quando nós falamos o amor conjugal, também é um sinal do amor de Deus, né, para conosco, de Jesus capaz de dar a vida. Né? E aí essa unidade da Trindade, e aí que a família deveria ter assim, fazer esse esforço. Eu acho,
considero sim que deve começar aí o gesto concreto da campanha da fraternidade. Sem dúvida. Porque assim, se nós conseguirmos viver em família, servindo, nós vamos estar evangelizando, dando testemunho. E quem sabe ouçamos alguém falar, vejam como eles se amam. Quem dera, não é né? lindo? É? Quem Mas dera. é assim? É. É isso? Se nós tivermos um político que tenha saído da comunidade, tenha saído da igreja, dizendo, se propondo a realizar um trabalho, porque a política é importante, né? Imagina, nós temos... Bem vivida e vivida bem com vivida, seriedade. é né? importante, com ética, não é? Quando ele vai lá e é fiel, então, nossa, falei, esse cristão, esse católico realmente dá testemunho. Infelizmente, o contrário detona tudo, derruba tudo, fala assim, olha, são todos iguais, né? Que estamos vivendo, né? E, diácono, a gente vivendo, esse amor familiar transborda de tal maneira, se vivido nesse contexto que estamos sonhando aí, que eu acredito que pode acontecer e que acontece em muitas famílias, e pode acontecer se nós permitirmos que Deus atue, porque nós temos que dar licença para Deus, né? Nós temos que dar licença para Deus, né? E aí transborda de uma tal maneira que vai pela sociedade, né? Veja bem, então, a dimensão individual, eu vou me propor a servir, tá? E vou colocar isso em prática, por exemplo, nessa dimensão familiar, na família. Mas aí você sai da família, você vai para o seu trabalho. Aqui, por exemplo, no trabalho, aqui no programa, é uma comunidade, uma pequena família no trabalho. Aqui você também pode ter relações. Eu, por exemplo, dou aula na universidade, né, na PUC. E lá eu tenho um cargo de gestão, né, que eu faço todo o esforço para que as pessoas, aquela comunidade minha do trabalho, viva também o serviço, sabe? Viva relações interpessoais de amor, de fraternidade, de respeito. Para que não fique Como também você aquele começa a pedestal, transformar, aquela coisa, né? exatamente. Você começa a transformar, é assim que a sociedade vai se transformando. A nossa missão é transformar a sociedade. Eu sempre lembro, ao falar da campanha da Fraternidade 2015, Igreja e Sociedade, sempre lembro quando Jesus falou, vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com que se há de temperar? Vós sois a luz do mundo. E uma luz não se coloca dentro do armário, né? As palavras de hoje, mas fica sobre, né, a mesa, sobre o armário, porque nós temos que iluminar e para que as nossas ações, né, Jesus falando, para que as vossas ações sejam vistas, né, por todos e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E a gente vê que essa campanha da fraternidade, Eu Vim para Servir, quer mostrar às pessoas as obras da igreja, o que a igreja está fazendo. Porque são muitas as obras que a igreja está realizando e fica sem mostrar. Tanta coisa que a igreja está fazendo, tanto que a igreja está fazendo, e ninguém vê. Sabe por quê? Porque é um trabalho enorme e que fica um pouco silencioso, né? Vamos falar das pastorais? Vamos Diácono? pastorais. Vamos começar pela pastoral da saúde. Que maravilha, pastoral da saúde. Sabe quando o serviço, que como eu falei aqui no objetivo geral, exatamente aprofundar a luz do evangelho diário e a colaboração entre igreja e sociedade. Você imagina quando um dos nossos agentes de pastoral, vai à casa de alguém visitar uma pessoa doente, às vezes uma pessoa idosa, uma pessoa que está lá muito doente, cuja família precisa trabalhar durante o dia. Sozinha. Algumas vezes a pessoa fica sozinha lá e a família já muitas vezes cansada, não tem mais paciência. E vai um agente pastoral da igreja lá simplesmente ouvir.
claro que os nossos agentes de pastorais vão orar junto com as pessoas. Levam a Sagrada Comunhão. Levam a Sagrada Comunhão, mas se nós percebermos bem, eles não vão apenas para os católicos. Quando existe um doente, alguém que precisa de uma visita, de um conforto, estão eles lá, levando a Eucaristia ou não, orando juntos ou não, mas simplesmente Jesus falou o quê? Vinde, benditos do meu Pai, estive doente, me vi, né? Levando a presença de Jesus e a presença da igreja, né? Estive enfermo e me visitasse, estive preso, né? E me visitasse também, estava com fome e me desse de comer, né? Leva lá o conforto e poder ouvir. Mas esta é uma pastoral maravilhosa. Um exército, vamos lembrar outra? Né? Um exército, Diácono. É um exército. Em cada diocese, em cada arquidiocese. Milhares. Né? São milhares. Mas pensa Agora, na pastoral da criança. Vamos isso, é a que eu ia mesmo, a pastoral da criança. Isso, pastoral da Mais criança. Mais de 30 anos de trabalho. Sim. Vamos lembrar da nossa líder, querida, né? da nossa Zilda querida Arnes, né? doutora Zilda Arnes, que Deus a tenha e que interceda por nós. Veja, né? Quantas pessoas esta pastoral, quantas crianças essa pastoral não tirou da porta da morte, sabe? Diminuiu muito a mortalidade infantil, diminuiu muito. Muita gente deve se lembrar do sorinho caseiro. Soro caseiro, fácil de fazer, né? E vai visitar e vê o que precisa. Muitas crianças abandonadas e vai lá pastorar. Tirando da linha da miséria também, né? Quantas vezes? Outro exército. Temos aí já 2 exércitos. Pastoral da saúde e ninguém vê, pastoral da criança. É um exército não silencioso. Tem alarde, né? É silencioso. Um exército silencioso. O servir, em outros termos, é isso, né? Temos um terceiro exército silencioso. A pastoral do idoso. Do idoso. Tem do idoso, É outra, sabe, junto com a pastoral junto com a pastoral da saúde, mas atuando mais na terceira idade, sim, né, Diácono? Tem, exatamente. É outro exército. E vai também ouvir, algumas vezes visita famílias, casas. Levando até comida. Sim. Mas isso agora nós vamos lembrar. O exército, esta parte aí dos vicentinos. Dos vicentinos, um outro exército, né? As cestas que eles distribuem, quanta gente eles tiram silencioso, a fome. Né? Tira a fome. Né? Tirar a fome. Antes mesmo de ter Bolsa Família para ajudar aqui. Olha, citei a Bolsa Família não para fazer uma crítica sobre isso, mas quando se tira, né? Até não se deve criticar quando existe algum programa que ajuda a tirar a fome do outro. Porque você já imaginou quando um pai não tem com que comprar o alimento para o seu filho? Estão aí os vicentinos, um exército silencioso. Tenho certeza que na sua paróquia tem algum vicentino trabalhando ali. Meu pai era vicentino, está lá no céu, intercedendo. Então, outro exército silencioso. Agora do menor, vamos para a pastoral carcerária. Carcerária, puxa vida. É outro, né? Estava preso e me visitaste. Fosse me visitar. Agora, a nossa diretora está falando de um outro aqui, a pastoral que a gente nem lembra. Olha, pastoral do nômade, dos nômades. Dos nômades. É outro, né? Tem muitos. Em Campinas tem essa pastoral. O que quer dizer isso, pastoral dos nômades? Vamos falando aí. Tem gente que nem sabe que existe. Né? Pessoas que nem têm casa, né? Andam de um lado para outro, hoje estão numa cidade e outro dia. Mas também tem a pastoral dos migrantes, também acho que está bem próximo uma da outra. Né? Então, essa primeira dos nômades, pessoal de circo, né? Sim, que vai. Pessoal cigano, que não tem residência essas pessoas, fixa. Exatamente, essas pessoas precisam ser evangelizadas. Né? Olha, e a presença novamente dos nossos irmãos que deixam, né, sua família, algumas vezes, sua casa, e vai ao encontro do outro. Isso aqui nós falamos em poucos minutos,
nós enchemos uma mão aqui com exércitos. Isso são milhares de pessoas. Acho que a gente pode até dizer milhões de pessoas, viu? Sim. Que estão envolvidas. A gente falou de exércitos de pessoas envolvidas em trabalhos no serviço da nossa igreja. No serviço. Sabe por quê? Serviço. Olha aqui, ó. Eu vim para servir. Essa é a nossa igreja. É a igreja do Brasil, nesta quaresma de 2015, mostrando o rosto do serviço da igreja. Nós temos que lembrar uma coisa, a igreja de todo mundo, embora não faça a campanha da fraternidade, também está para isso. Tá. Não é? É que o nosso país tem o seu jeitinho Sim. de fazer as coisas. Na quaresma, não é? A fraternidade. Olha, meus queridos, dá tempo de participar ainda. Nós vamos para o último intervalo agora, para voltarmos para o último bloco do nosso programa. Ai, último bloco? Nossa, então tem que correr. Temos o sorteio no final. Presentes de hoje, este roteiro de oração da quaresma que você está vendo aí e o CD com as canções da campanha da fraternidade deste ano. Eu vim para servir. Vai perder esse presente de hoje? Ah, por favor, né? Como diz o nosso querido Padre Eduardo, por favor, não perca. Então, vai ligando, vai mandando a sua mensagem. Tem nomes e pessoas que você quer que se aproximem de Jesus nesta quaresma? Vamos rezar juntos, meu querido. A união de oração tem força diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar juntos. Eu quero anunciar com grande alegria aqui de Jaú, São Paulo, o Juan André Pinheiro Brizola acabou de se tornar um sócio. Neste momento, parabéns para você, querido. Obrigada, viu? Deus abençoe e esteja sempre conosco. E também, deixa para depois, esse aqui é para o diácono. A gente volta daqui a pouquinho. Pequeno intervalo. Abrir-se à ação do Espírito Santo em sua vida é apenas um dos ensinamentos que Padre Adilson Upriste nos traz em seu artigo Precisamos do Espírito Santo? Na revista Brasil Cristão deste mês. Confira.